Meus irmãos e irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estão de pé, abram comigo suas Bíblias, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Versículos 11 até o 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16. Todos acharam? Digam amém. Leamos o texto sagrado. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E quem recebe esta palavra diz amém. Obrigado por poder sentar, meus irmãos. Volte o seu olhar comigo para a página da Bíblia Sagrada, no texto que lemos, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 em diante. O apóstolo Paulo, ele disse ao jovem obreiro, então líder da igreja em Éfeso: manda estas coisas e ensina-as. Para saber que coisas são essas, evidentemente precisaríamos ler todo o texto anterior, todos os capítulos de 1 a 3 e os primeiros versículos do capítulo 4, onde Paulo traz orientações específicas acerca da condução da obra do Senhor, da direção da igreja do Senhor, do cuidado com a liderança, do cuidado com as famílias, do cuidado com a igreja. Paulo dá orientações, esta é chamada uma carta pastoral, porque Paulo está orientando um pastor sobre como dirigir o rebanho do Senhor. E aí Paulo, ele já caminhando para a conclusão dessa carta, ainda teremos outros 2 capítulos depois desse quarto, que vai retomar muita coisa do que Paulo sucintamente já falou nos 3 primeiros capítulos. Ele diz: manda estas coisas e ensina-as. Estas coisas que eu falei, estas coisas que eu escrevi, né? Então, qualquer de nós que quiser bem caminhar a obra de Deus, que quiser bem caminhar a igreja de Deus, precisa ordenar as coisas que na palavra de Deus estão escritas, atentando para o que os santos apóstolos do Senhor escreveram, disseram e orientaram. A Bíblia Sagrada é e sempre será o grande manual do pastor, o grande manual do líder, o grande manual do obreiro. Quem quer ser um excelente servo na casa do Senhor, um mordomo fiel na casa do Senhor, e agora não me refiro só aos dirigentes, aos pastores, refiro-me a todos aqueles que servem a Deus, que servem na casa de Deus, seja liderando o departamento, seja cuidando das crianças, jovens, departamento de música, de classes de escola dominical. Quem quer que sirva a Deus, somente servirá bem se ordenar estas coisas e ensinar essas coisas que estão colocadas para nós no santo livro, a palavra de Deus. Não há servo bom e fiel que não cumpra a palavra de Deus e que não se permita ser guiado por ela. Estamos aí na iminência de completarmos mais um aniversário da Reforma Protestante. E um dos pilares da Reforma Protestante é o sola scriptura, somente a Escritura, é regra.
universal, atemporal e supracultural de fé e prática. Todo e qualquer regimento eclesiástico, toda e qualquer norma eclesiástica, todo e qualquer catecismo, declaração, confissão de fé, só tem validade para a igreja enquanto estiver debaixo do crivo da palavra de Deus. Todo e qualquer mandamento eclesiástico que não coaduna com o mandamento bíblico deve ser peremptoriamente rejeitado pela igreja. Nossos documentos para regimento interno, eclesiástico, denominacional, só têm valor enquanto valorizam as Escrituras. Tudo pelas Escrituras, tudo com as Escrituras, tudo nas Escrituras, nada sem elas. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Isso é uma palavra de Paulo para os jovens obreiros, como eu e ministro também aqui hoje, um público evidentemente misto, temos aqui pastores experimentados, de mãos calejadas, de cabelos brancos, mas temos também aqui jovens obreiros, e esta palavra de Paulo nos é então muito pertinente. Ninguém faça descaso pelo fato de você ser jovem, porque o jovem obreiro, ele também pode receber o respeito da igreja, desde que ele se dê ao respeito. A igreja, ela também tem ouvidos para ouvir as vozes jovens que Deus tem levantado na igreja, como a voz do menino Samuel foi ouvida em Israel, embora ele tivesse tão pouca idade. Mas para isso, cabe a nós, jovens obreiros, garantirmos, por meio de uma conduta ilibada, de um procedimento santo, de um compromisso sincero e fiel com a Bíblia, com a igreja e com as autoridades que estão sobre nós, garantirmos esse respeito da igreja. Há um ditado que diz que quem quer respeito se dá ao respeito. Se nós quisermos gozar do respeito da igreja, este respeito gozaremos, desde que, ainda que jovens, nos portemos sempre como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos de Deus, e não como meninos atrevidos, meninas atrevidas, sem respeito, sem escrúpulos, sem temor, sem pudor, sem decência e sem reverência. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Precisamos nos pôr como modelos para a igreja. O líder, o obreiro, a obreira, o pregador, o ministro da palavra, ele tem que ser um exemplo. Não tem esse negócio de quem tem boca fala o que quer. Ah, porque o povo fala demais, o povo é assim mesmo, o povo tem língua solta, eu não estou nem aí para o que o povo diz. Não é assim a postura de um cristão. A postura de um cristão é a postura de zelo pelo nome de Cristo que está sobre ele, por isso somos chamados de cristãos, pelo nome da igreja que ele representa, e pela própria pureza e santidade individual e particular que todos nós temos que preservar. O apóstolo Paulo, repetidas vezes, disse, Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos: tenho procurado, desde a minha juventude, servir a Deus com boa consciência, diante de Deus e diante dos homens. Então não tem esse negócio de, só importa o que Deus diz, só importa a avaliação de Deus, só importa o que Deus não. É preciso que tenhamos reputação, antes e acima de tudo caráter. Sim, o caráter, o que nós verdadeiramente somos, diante dos olhares ou longe dos olhares das pessoas. O caráter é antes e acima de tudo, mas é inegável que um servo e uma serva de Deus, visto que somos sal da terra e luz para o mundo, precisamos sim nos preocupar também com nossa reputação. Precisamos sim nos preocupar com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Até mesmo Jesus demonstrou essa preocupação, porque em certo momento ele perguntou aos discípulos: o que é que andam aí dizendo acerca de mim? Então a gente tem que se preocupar sim, né, com a avaliação que as pessoas estão fazendo e com muita sinceridade fazer uma autoanálise. Né? Fazer uma autoanálise. Claro, por um lado nós não podemos ser escravos da opinião alheia, não podemos ser escravos da crítica alheia, porque aí nós vamos ver uma ansiedade, um estresse
e daqui a pouco vamos entrar em depressão, porque vamos ficar só preocupados com a opinião das pessoas. Claro que a gente não pode ser escravo da crítica alheia, mas a gente também não pode ser indiferente a ela. Temos que ouvir e nos policiar, porque é nosso dever, e disso não podemos prescindir. É nosso dever sermos exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, na forma como nos relacionamos mutuamente, no amor que devotamos a Deus e uns aos outros, no espírito. Isso aqui tem a ver com o nosso temperamento, com a nossa moderação, com a forma como lidamos com as situações. Não podemos ser explosivos, não podemos ser pavio curtos. Temos que ter um espírito dócil, manso, moderado, sereno, imitando o nosso grande modelo, que é Jesus, porque ele disse: aprendei de mim, que sou o quê? Bravo, irritadiço, pavio curto? Não, aprendei de mim, que sou manso. O líder tem que ter mansidão. Mansidão, espírito manso, dócil. E também precisa ser exemplo na fé. Não pode ser incrédulo. Não pode ser frio. Não pode ser vagaroso. Tem que ter fé. Tem que ser um homem e uma mulher de fibra. Tem que ser um encorajador. Nesses tempos, então, irmãos, que vivemos. Vinha conversando ontem com o irmão Douglas, que foi me buscar no aeroporto. E eu dizia: essa pandemia sepultou fisicamente milhares, mas sepultou espiritualmente outros milhares que só Deus pode contar. Só Deus pode contar quantos milhares foram sepultados espiritualmente nesse período pandêmico. E isso requer de nós que estamos de pé duas coisas: vigilância, para que não venhamos cair como os que caíram, porque em nada somos melhores que eles. Nossos pés são tão de barro quanto os deles. Então temos que nos vigiar, nos policiar. Como disse Paulo: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então temos que ter vigilância. E uma segunda coisa: temos que ser encorajadores para eles. Os tempos exigem de nós que sejamos encorajadores dos nossos irmãos. É o que diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 10. Não deixando a nossa congregação como é costume de muitos. Já desde o primeiro século, quem pensa que o fenômeno do desigrejamento é um fenômeno do século 21, motivado pela internet, redes sociais, lê do engano. Esse fenômeno de desigrejamento, de evasão da congregação, de abandono da igreja local, da igreja reunida, isso é algo que vem desde o primeiro século. Olha o que Hebreus diz, Hebreus 10, 25. Já é costume de alguns fazerem isso, mas não façam, não imitem isso. Pelo contrário, encorajemo-nos uns aos outros. Isso é o que significa o dom de exortação. Que muita gente pensa que exortar é repreender, é corrigir, é erguer a voz, e você está errado, apontar o dedo em riste. Não, correção é uma coisa, exortação é outra. E claro, a palavra de Deus tanto corrige quanto exorta. Mas exortar significa encorajar, significa dar ânimo, significa promover a fé. E nós precisamos ser encorajadores para os nossos irmãos, porque tem muita gente que ainda não voltou ao culto, ainda não voltou à igreja, porque está pensando que lá fora tem um bicho papão gigante pronto para apanhá-los, para pegá-los. Eu falo bicho papão, eu não sei se os irmãos entendem, porque tem muito... Os irmãos entendem o que eu quero dizer por bicho papão, né? O autor da carta aos Hebreus, não. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, falando do preguiçoso, ele diz: o preguiçoso diz: lá fora tem um leão. Isso é desculpa para não sair para trabalhar, né? Pois bem, tem muitos que estão dizendo: lá fora tem um papafigo, tem um bicho feio, que é a pandemia que vai me pegar se eu sair de casa. E nessa hora, exige-se de nós que sejamos exemplos de fé. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus que têm ousadia para dizer o que Davi disse no Salmo 23, que foi lido na abertura desta reunião: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alegrei-me quando me disseram, disse ainda Davi no Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Então o líder tem que ser um motivador, um encorajador. E para isso ele precisa ser um homem de fé, uma mulher de fé.
ele precisa crer que Deus livra, ele precisa crer que Deus cura, ele precisa crer que Deus opera sinais e maravilhas, ele precisa crer que a mão de Deus está sobre seu povo, ele precisa crer que o Senhor ainda é real, e o mesmo Deus que atuou com sinais e maravilhas na igreja primitiva, ele está atuando com sinais e maravilhas na igreja do século 21, e ele tem que arrebanhar o povo para frente e não para trás, para o alto e não para baixo. Exemplo na fé, na pureza. E aí ele vai dizer: persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Eu vou retomar isso daqui a pouco. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Zele pelo seu dom, o ministério que Deus lhe deu. Não despreze, não lance fora, não julgue pouca coisa o que você tem. A cada um Deus dá segundo a medida de fé e de capacidade de administração. Receba com alegria o ministério, receba com alegria o dom que Deus lhe deu e exerça-o com fidelidade, porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E naquele grande dia da recompensa final, Jesus dirá: bom está, servo bom e fiel. Nenhum de nós vai ser julgado pela popularidade. Nenhum de nós vai ser julgado pela quantidade de seguidores nas redes sociais. Nenhum de nós vai ser julgado pela quantidade de livros que publicou. Nenhum de nós vai ser julgado pela quantidade de membros que arrebanhou. Nós seremos julgados pela fidelidade no trabalho que o Senhor nos entregou. A quem Deus colocou para arrebanhar 10, arrebanhe 10 com fidelidade. A quem Deus colocou para arrebanhar 100, arrebanhe 100 com fidelidade. A quem Deus incumbiu o ministério da música, exerça o ministério da música com fidelidade. A quem Deus incumbiu o ministério do ensino, ensine com fidelidade. A quem Deus colocou sobre a assistência social da igreja, cuide da assistência social da igreja e garanta que ninguém passará fome. Se você for fiel no ministério sobre o qual Deus o colocou, não importa o tamanho, a expansão, a projeção dele, importa a correspondência dele com o mandamento divino. Se você for fiel, a recompensa para você. Nem 1 milhão de seguidores poderá salvar no dia da prestação de contas um servo mau e infiel. Nem 1 milhão de seguidores. Nem toda a fama das revistas, da mídia, da televisão, da internet. Nem uma agenda cheia de 1º de janeiro a 31 de dezembro poderá salvar um servo mau e fiel. Somente se formos servos bons e fiéis é que poderemos gozar naquele grande dia da aprovação divina e poderemos ter acesso pelos lindos portais de pérola às mansões celestes que Cristo nos foi preparar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu gosto dessa ordem de Paulo, ela é interessante. Paulo não diz tem cuidado da doutrina e de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque não pode cuidar da doutrina quem não cuidou primeiro de si. Não pode doutrinar a igreja quem não doutrinou a sua vida. Não pode ensinar a igreja quem primeiro não aprendeu. Não pode corrigir os outros quem primeiro não se corrigiu. Tem cuidado de ti mesmo, zela pela tua vida, pelo teu caráter, pela tua reputação, pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras, pelas tuas atitudes. Cuida de quem tu és. Vigia a tua vida, vigia teus pensamentos, tuas palavras. Policia-te diante de Deus. Mantém-te puro na fé, na doutrina. Garanta que tua vida possa exalar o bom cheiro de Cristo. Certifica-te que estás na fé. Certifica-te que estás no prumo. Certifica-te que tua vida é santa. Certifica-te que ainda és sal. Certifica-te que ainda é luz. Certifica-te que ainda és salvo. Certifica-te que és sábio, que és santo, que és simples, que és submisso, que és servo. Certifica-te que estás no caminho. E aí terás autoridade para trazer outros para o caminho. E aí poderás convencer outros, não só com palavras, mas com tua própria vida. Afinal de contas, a sabedoria popular nos ensina que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. O mal de muitas igrejas não é a falta de doutrina, porque doutrina elas têm, é a falta de testemunho. O mau testemunho de muito crente é a causa da não conversão de muitos não crentes. A causa da redução, do decréscimo, da diminuição, da evasão de membros de muitas igrejas
não é a falta de doutrina, é a falta da compatibilidade da vida de quem ministra com a doutrina que ele ministra. Nossas palavras falam, mas nosso testemunho grita. E o povo exige de nós coerência, meus senhores e minhas senhoras. O povo exige de nós coerência. A palavra que você prega aqui no domingo tem que estar ilustrada na sua vida na segunda-feira. A doutrina que você ministra, a aula que você ministra, tem que repercutir na sua vida durante a semana. Amigos de trabalho, colegas de faculdade, de curso técnico, de escola, vizinhos, familiares, parentes nossos, membros da igreja, querem ver coerência, querem ver se a nossa conduta confere com nossa doutrina, porque se isso não acontecer, o povo não nos dará crédito, e não é sem razão. Jesus disse que se o sal não salgar, ele para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser lançado pelos homens. Ao entrar ali, um irmão me lembrou de uma frase que citei aqui em uma das ministrações anteriores. Frase que não é minha, frase que é do Edward Bounds, um piedoso metodista que viveu no final do século XIX. Bounds dizia: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Pregadores sem vida não geram igreja com vida. Pregadores mortos não avivam igreja. Pregadores de mau caráter, trambiqueiros, fofoqueiros, mexeriqueiros, linguarudos, adúlteros, levianos, namoradores, enxeridos, atrevidos, arrogantes, soberbos, velhacos, ladrões, bandidos, milicianos, envolvidos com crime, não podem gerar vida. David Wilkerson, pregador pentecostal norte-americano, dizia na década de 80, a razão de muitos pregadores não pregarem é porque eles mesmos não vivem em santidade. Quando não se vive em santidade, não se tem peso para falar de santidade. Ó Deus, nos ajude. Ó Deus, nos dê graça. Oh Deus, santifica nossa mente, nossa língua, como fizestes com Isaías. Toca nossa língua com brasa viva tirada do altar. Purifica-nos espírito, alma e corpo. E faze-nos mensageiros da tua pureza e da tua santidade. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Fique atento a seu modo de viver e ensinamento. Permaneça fiel ao que é certo, porque assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Quantos dizem amém? Mas isso foi só a introdução. Tendo dito essas coisas, chamo você a refletir comigo sobre 3 características de um púlpito genuinamente pentecostal. Primeiro compromisso de um púlpito genuinamente pentecostal é o seu compromisso com a Bíblia. Digam comigo, compromisso com a Bíblia. O apóstolo Paulo, e aí eu volto a retomar, no versículo 13 do texto mesmo que lemos, ele diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, é o que diz a versão NVT, já traduzindo ainda com maiores detalhes o sentido da palavra no texto grego, porque a palavra grega para ler, quando Paulo diz persiste em ler, a palavra para ler aí, o verbo ler aí na língua grega, dá a ideia de ler na sinagoga, ler na congregação, ler publicamente. Nós, especialmente, quem escreve, quem ensina, gosta muito de olhar para esse texto de Paulo como um incentivo para a leitura de livros. E embora isso não se possa ser negado, porque o próprio Paulo era um ávido leitor de livros, na primeira carta, ou melhor, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, e a sua última carta, antes da decapitação em Roma, também no capítulo 4 e também no versículo 13, por
santa coincidência, Paulo disse a Timóteo: quando vier me visitar, traga os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Então Paulo era um ávido leitor e encorajador da leitura. Mas aqui neste texto de 1 Timóteo 4,13, quando ele diz: até que eu vá a você, persista na leitura, esse é um chamado de Paulo para que o obreiro leia as Escrituras na igreja, para o povo, e explique as Escrituras para o povo. Especialmente naquele tempo, meus irmãos, isso era muito, mas muito necessário, porque é sabido de todos que naquela época nem todos os membros de igreja tinham exemplares bíblicos em casa. O Novo Testamento não estava completo ainda, todos os livros estavam sendo escritos. Todos os livros do Antigo Testamento já estavam produzidos. Não eram encadernados como nossas Bíblias hoje são, eram escritos em rolos de papiro, material de base vegetal, ou pergaminho, material de base animal, de couro animal, e era literalmente em rolo. Por isso há um jargão pentecostal que diz: desenrola o rolo. Isso tem origem lá. Que eram rolos mesmo, que eram abertos, que eram desenrolados. E eles localizavam a passagem e liam, mas cada livro do Antigo Testamento era um rolo separado. E aquilo era muito caro, nem todo mundo podia ter. Não tinha gráfica, não tinha editora, não tinha sociedade bíblica, não tinha CPAD, não tinha ETAD, não tinha nada disso. Naquela época, era tudo manuscrito, à mão. Você tinha que pagar caro o valor que hoje corresponderia ao valor de um carro ou de uma casa, para ter todos os exemplares dos 39 livros do Antigo Testamento. Povo pobre, humilde, a maioria não podia pagar por isso, e demorava, porque você pagava o escriba e ele te pedia alguns meses para poder fazer cópias à mão e te entregar aquilo. Então nem todo mundo tinha Bíblia em casa. Por isso era muito importante que o obreiro que recebesse as cartas apostólicas e que tivesse acesso aos rolos do Antigo Testamento, levasse isso para diante da igreja e lesse, e explicasse, para que homens e mulheres, velhos e meninos, pudessem conhecer, pelo ouvir, a palavra de Deus. Mas alguém poderá dizer: então hoje, todos nós tendo Bíblia, esse trabalho de leitura está descartado, está dispensado? Não! Continua sendo da mais alta importância a leitura da Bíblia na igreja e a sua explicação para o povo. Aliás, este é um dos maiores propósitos da reunião cristã. Aqui nós oramos, aqui nós louvamos, e oração é o que nós oferecemos a Deus, louvor é o que nós oferecemos a Deus, mas palavra é o que Deus oferece a nós. O culto, uma das definições mais básicas e, no entanto, mais verdadeiras de culto é um encontro com Deus. Então, quando você vem ao culto, você vem à casa do Senhor, que é a igreja reunida, que é o povo de Deus, para encontrar-se com Deus em adoração. E neste encontro com Deus há uma via de mão dupla, há um diálogo e não apenas um monólogo. Nem só Deus fala conosco e somos apenas passivos ouvintes, nem só Deus nos ouve sendo passivo ouvinte nosso. Deus não é mero auditório para a igreja, Deus não é mera plateia para a igreja. No culto há um diálogo com Deus, há uma interação com Deus. A gente fala com Deus orando, a gente fala com Deus louvando, e Deus fala conosco por meio da sua palavra lida, explicada e pregada. Negar a leitura e a explicação da palavra no culto é bloquear o canal de Deus falar com a igreja. E é claro, nós somos pentecostais, nós cremos que Deus fala por meio da sua palavra e também fala por meio dos dons espirituais, dons como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento,
conhecimento, profecia, são dons de elocução, dons de revelação, por meio dos quais Deus nos traz mensagens extraordinárias, específicas, pontuais. Agora, Deus não traz doutrina por meio de profecia. Deus não traz doutrina por meio de palavra de conhecimento e sabedoria. Esses dons, já dizia Gunnar Wingren, seu xará. Gunnar Wingren já dizia, isso está registrado no diário do pioneiro Gunnar Wingren. Ele dizia, olha, profecia não foi dada para doutrinar a igreja. Tem igreja por aí que profetas estão doutrinando a igreja e o pastor está lá, vê navios. Não, irmãos, a doutrina quem dá é a palavra. A regra está aqui, ela é regra e régua, é aqui. Quem quer doutrinar, ensino sistemático, regular para a igreja em todo mundo é a palavra. Ela é a regra para a assembleia, para a batista, para a presbiteriana, congregacional, episcopal, luterana. Qualquer igreja que preze pela sã doutrina, a doutrina está na palavra. Agora, Deus ele também fala conosco, nos trazendo uma revelação específica, sempre submetida, sempre em consonância, sempre em concordância com a palavra, ele traz. Por isso a igreja também não pode privar ao Espírito Santo de manifestar os seus dons na igreja. Felizmente os cessacionistas têm feito isso. Os cessacionistas têm bloqueado esse canal do Espírito Santo. Aqui você não profetiza, aqui você não revela nada. Tudo que você tinha para falar já falou aqui. Daqui para frente, cale-se. É isso. Em outras palavras, é isso que se está dizendo. Após a última letra de Apocalipse 22, Deus não fala mais nada. Mas a verdade é que Deus fala, como dizia Jó, ora de um modo, ora de outro. Ainda que os homens não entendam, não percebam, em sonho à noite, quando eles dormem, em visões aterradoras, o Senhor visita os seus pensamentos para livrar a sua alma da cova, da perdição, aleluia. Qual é o crente pentecostal que nunca teve uma experiência com profecia, irmão? Qual é o crente pentecostal que nunca teve uma experiência com dons de revelação, irmão? Qual é o crente pentecostal que nunca ouviu um instrumento de Deus, Espírito Santo, através do instrumento, dizer assim, eu sei quem tu és, eu sei onde estás, eu sei o que tu tens feito, eu ouço tua oração, eu vejo tuas lágrimas, eu vejo teus gemidos, eu também sei teus pecados. Bacana. Mas o púlpito pentecostal tem que ter compromisso com a Bíblia. Tem um momento do culto, irmãos, que é um dos meus momentos preferidos. É quando o pastor diz, vamos ficar de pé e vamos agora fazer a leitura oficial da palavra. Todo momento no culto é lindo, é belo. Mas, irmãos, pensem no momento que eu amo. O momento que a igreja está de pé, como esteve nos dias de Esdras. Quando, sob um púlpito, uma plataforma, ele abriu os rolos da lei. E o povo em pé a manhã inteira, e naquela época não tinha alpendre, não tinha telhado, era céu aberto debaixo do sol. Mas o povo de pé, ouvindo Esdras ler a palavra do Senhor e explicar a palavra do Senhor. Eu acho lindo esse momento da leitura oficial, porque a igreja está de pé para ouvir a Bíblia. E neste primeiro momento, não há interpretação ainda do texto, é só a leitura. É a Bíblia falando pela Bíblia, autoexplicadamente. Glória a Deus. Glória a Deus. É só o Senhor falando. Tudo que quem lê aqui o texto oficial é apenas um instrumento por meio do qual o texto está sendo lido, a palavra de Deus está falando. Mas nesse momento da leitura oficial, em que não há intromissão de comentários, muitas vezes vagos, sem sentido, torcendo o texto, é somente a Bíblia falando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Eu gosto desse salmo. Deitar-me faz em verdes pastos. Irmão, eu não sei que bicho gosta de comer palha seca, mas eu sei que ovelha gosta de verdes pastos. Ovelha gosta de pastos verdejantes, graminha verde. E a grama verde nutritiva para alimentar as ovelhas é a palavra de Deus.
Não são contos de Trancoso, nem histórias da carochinha. Não são testemunhos. Olha, irmãos, você pega aí esses grandes pregadores no Brasil hoje, esse pessoal que faz fama no YouTube, no Instagram, essa turma aí que tem 2, 3, 5 milhões de seguidores. Separa um pouco para ouvir um videozinho de 30 segundos que o camarada publica lá no Rios, coloca lá no Story. Deixa eu ver, rapaz, 3 milhões de seguidores deve ser muito bom. E, irmão, você procura, vídeo vem, vídeo vai, Rios vem, Rios vai, Story vem, Story vai. E todo vídeo dele, todo vídeo dela, eu estou sentindo, eu estou vendo, Deus está me revelando. E teus inimigos vão ver, e Deus vai fazer, e Deus vai te exaltar. E você fica procurando, cadê Bíblia? Cadê Bíblia? Cadê Bíblia? Cadê Bíblia? Cadê a palavra? Você já percebeu que alguns desses famosos pregadores nunca publicam um vídeo comentando um texto bíblico, explicando uma passagem bíblica, esposando a palavra de Deus? É sempre na base do sensacionalismo, do emocionalismo, do Deus vai fazer, do eu estou sentindo. E eu acho até, irmãos, que nós estamos sentindo muito e refletindo pouco. É muito eu estou sentindo, para pouco eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Eu acho que é tempo de nós resgatarmos, irmãos, não só as verdadeiras emoções, porque o homem é dotado de intelecto, emoção e volição. O Espírito de Deus trabalha nas nossas emoções e não podemos tolir isso. O Espírito Santo gera alegria, gera gemido, gera tristeza para arrependimento também. O Espírito Santo move as nossas emoções. É por isso que nós adoramos a Deus com as mãos levantadas. É por isso que nós damos brados de glória a Deus e aleluia. É por isso que nós choramos no culto. É por isso que nós corremos, nós pulamos. É por isso que às vezes nós somos como Paulo ou João, arrebatados em um santo êxtase. Entretanto, não podemos ficar só na emoção. O Espírito Santo também trabalha no intelecto, no entendimento. Deus não quer ser amado só de coração e de emoção. Ele quer ser amado com o nosso entendimento. Por isso é preciso que no culto genuinamente pentecostal a palavra de Deus seja lida, explicada, ensinada, para que a luz do Espírito encandeie a nossa mente e as trevas da ignorância sejam dissipadas e o povo de Deus seja instruído e nós possamos conhecer os planos de Deus, a vontade de Deus, a sã doutrina. O povo pentecostal precisa entender quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia, precisa entender o que são os livros históricos, proféticos, poéticos, evangelhos, precisa ler e entender Atos dos Apóstolos, precisa entender a doutrina dos dons. Paulo disse, quanto aos dons não quero que sejais ignorantes, precisa entender o estado intermediário dos mortos. Paulo disse, irmãos, quanto aos que dormem, não quero que sejais ignorantes. Por isso ele ensina sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Deus não quer que construamos monumentos à ignorância. O povo pentecostal não pode ser um povo ignorante, um povo só das experiências. Eu não gosto desses pregadores que ficam citando o texto bíblico. Irmão, se você não gosta de pregador que cita texto bíblico, então eu estou apavorado com você. Que tipo de pregador então você gosta? Os pregadores que eu gosto são justamente os que se baseiam no texto bíblico, os que citam as escrituras, os que falam das escrituras, os que pregam as escrituras. Bíblia, 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 Bíblia. A Bíblia era a base dos ensinos de Cristo. A Bíblia é a base do ensino apostólico. A Bíblia é a base dos escritos evangélicos. É a Bíblia. A igreja tem que ser serva da Bíblia. O púlpito pentecostal precisa demonstrar zelo para com a palavra de Deus, para com a sã doutrina. Toda boa pregação, ela se baseia nesse tripé: leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Diga comigo, leitura, explicação e aplicação. Eu já devo ter dito aqui para vocês, mas não custa lembrar. Desconfie de todo pregador que lê o texto bíblico, fecha a Bíblia e diz assim: irmãos, agora apertem os cintos,
porque nós vamos decolar. E decola mesmo, para bem longe do texto. E depois se precipita no abismo. Deus me livre de entrar nesse avião. Eu gosto de pregadores como Jesus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Conforme as Escrituras. Segundo as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Está escrito. Na tentação do deserto, o diabo tentou Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Aí o diabo disse, ele gosta de Bíblia, então vou usar a Bíblia contra ele. Aí então é com Bíblia o negócio? Não tem problema. Aí o diabo vai e cita Salmo 91 para Jesus, totalmente fora de contexto. O povo pensa que o diabo tem medo do Salmo 91. Será que tem crente em Bragança que ainda tem esse costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91? Em cima da estante, do rack, lá do centro da sala para afugentar os demônios? O diabo não tem medo do Salmo 91, ele entra, senta na sala e lê. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Então o seu negócio é com Bíblia? Não seja por isso. Levou ele para o pináculo do templo e disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha, citando o Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te sustentem pelas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Jesus, irmãos, o texto não diz explicitamente assim, mas eu acho que eu posso conjecturar nessa hora. Eu acho que Jesus deve ter pensado assim, mas que bicho atrevido. Citando a palavra escrita para a palavra encarnada, mas esse tem noção, um cabra desse? Você está querendo me ensinar a Bíblia? Você está querendo me ensinar a palavra de Deus, seu grudento, sua alma cebosa? Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Para a Bíblia mal interpretada, somente Bíblia bem interpretada. Já houve quem disse por aí que a Bíblia é a mãe de toda heresia. Como é que alguém abre a boca para dizer uma besteira dessa? Irmão, Bíblia não é mãe de heresia nenhuma. Bíblia não deu cria a heresia nenhuma. A Bíblia não pariu heresia nenhuma. A Bíblia não é mãe de heresia nenhuma. A Bíblia é a santa, bendita, inerrante, infalível, suprema, soberana palavra de Deus. Toda perfeição, diz o Salmo 119, toda perfeição tem limite, mas não há perfeição. Não há limite para a tua palavra. Ela é de perfeição ilimitada. Ela é irretocável, incorrigível. Não há nada nela que precise ser corrigida. Houve um famoso pregador brasileiro que andou dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para fazer sentido para o homem moderno, para dialogar com as demandas do homem moderno. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é o homem moderno que precisa ser atualizado. Atualizado pela palavra de Deus. A Bíblia não é sujeita ao homem, o homem é que tem que sujeitar a ela. A Bíblia é a palavra de Deus, e eu gosto do que dizia Lutero. A Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A Bíblia não é mãe de heresia. Quem é mãe de heresia é a má interpretação, a má hermenêutica, a má exegese. Ela sim é que é cria dessas heresias nefastas. E eu gosto do que dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto disse que há demônios cuja atividade deles não é disseminar violência, prostituição. Há demônios cuja atividade deles é disseminar falsas doutrinas, falsos ensinos, veneno na panela. E aí eu costumo dizer o seguinte: os demônios que se apoderam do corpo do povo, a gente expulsa eles dizendo sai em nome de Jesus, e eles saem. Mas esses demônios especialistas em disseminar falsas doutrinas, eles não saem com a gente dizendo sai em nome de Jesus, não sai. Eles só saem com a gente dizendo assim, olha, e ensinando assim: está escrito, está escrito, está escrito. Porque foi assim que Jesus fez no deserto. Nas 3 vezes que Satanás desferiu contra ele tentação, a resposta de Jesus sempre foi: está escrito, está escrito, está escrito. Aí tanto Mateus quanto Lucas vão dizer assim: e o diabo deixou
por tempo oportuno. Ou seja, enquanto Jesus ministrava a palavra contra o diabo não lhe pôde resistir, até que finalmente o abandonou para voltar depois para lhe tentar. Mas tantas vezes quanto ele vinha, a resposta era sempre: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Professor de escola dominical, responda com Bíblia. Quando o aluno perguntar isso e aquilo outro, está escrito, a Bíblia diz. E como diz o meu pastor presidente Daniel Nunes, não é a Bíblia vai dizer, ela não vai dizer nada, ela já disse. A Bíblia diz, está escrito, está escrito, está escrito. Pastor, o que é que o senhor acha de casamento gay? O que eu acho é que está escrito, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher, está escrito, está escrito, está escrito. Pastor, e o que é que o senhor acha disso e daquilo? Está escrito, está escrito. O pastor precisa conhecer Bíblia. Diz o livro de Malaquias que o sacerdote é mensageiro de Deus e da sua boca o povo espera ouvir a exposição da lei do Senhor. O obreiro, o pregador, o ensinador, o professor de EBD, o pastor de igreja precisa ser um homem biblificado. Tem muita gente por aí citando Mahatma Gandhi nos púlpitos da igreja. Tem muita gente citando Dalai Lama nos púlpitos das igrejas. Tem gente até citando, irmãos, Paulo Freire, Confúcio, Sócrates, Aristóteles e Platão. Oh, irmãos, a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a escola do Senhor. E aqui o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que nós temos que servir ao povo. Será que você tem Moisés para citar ao povo? Será que você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Daniel? Será que você tem Davi? Será que você tem Mateus, Marcos, Lucas, João? Será que você leu Paulo, Pedro? Será que você leu Judas? Será que você tem Bíblia? É a Bíblia que fortalece a igreja. É a Bíblia que renova a igreja. É a Bíblia que santifica a igreja. É a Bíblia que tira os carrapichos da igreja. Tem muito pastor, irmãos, que apenas fica pregando e ensinando sistemas denominacionais, legalismo, usos e costumes. Tudo isso tem seu momento oportuno e específico, mas a gente não pode viver de pregar usos e costumes para a igreja. Se querem ensinar a igreja sobre usos e costumes, a Bíblia tem toda a resposta. A Bíblia tem toda a direção. Se a Bíblia não santificar, usos e costumes não santificam. Se a Bíblia não purificar, regimentos internos e eclesiásticos não purificam. Vai ser o que Paulo disse à igreja de Colossos, vai ser um negócio de não toque, não mexa, não faça. Mas tudo isso tendo aparência de piedade, não pode fazer absolutamente nada. Agora, quando o pastor levanta a voz para dizer: está escrito, está escrito, está escrito, nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. A Bíblia nos ensina simplicidade, modéstia, pudor. A Bíblia tem resposta. Meus irmãos, compromisso com a Bíblia. Quando vamos para os pregadores, e eu vou deixar os outros 2 pontos para o segundo momento. Quando vamos para os pregadores do Novo Testamento, nós vemos que todos eles tinham um profundo zelo para com a palavra de Deus. Quando vemos o próprio Jesus pregando e ensinando nos evangelhos, o seu ensino era baseado na palavra do Senhor. Tanto é que ele reiteradas vezes dizia, como disse aos judeus: vocês examinam as escrituras porque pensam nelas ter vida eterna, mas não querem vir a mim. Ora, são as escrituras que testificam de mim. No caminho para Emaús, o que foi que Jesus fez? Aqueles 2 discípulos tristonhos que pensavam que Jesus ainda estava morto e não o reconheceram caminhando ao lado deles. A Bíblia diz que ele começou desde Moisés, desde o Pentateuco, e foi passeando pelas escrituras para mostrar tudo que no Antigo Testamento estava escrito a respeito dele. Quando a gente vai para Pedro em Atos dos Apóstolos, o seu primeiro e grande sermão pós-Pentecostes, ou melhor, no dia de Pentecostes, Pedro está fazendo um passeio, Joel, Salmos, os profetas, os poetas, para chegar a Cristo. Quando a gente vai para Estevão em seu primeiro e último sermão, em Atos capítulo 6 e 7, nós temos um passeio lindo desde o patriarca Abraão, passando pelos profetas, até chegar em Jesus. Quando a gente vai para Paulo, as pregações de Paulo registradas em Atos, e nas suas próprias epístolas, a gente percebe um profundo zelo para com as escrituras do Antigo Testamento. Não precisa ler muito para perceber. Se você ler somente os 4 primeiros capítulos de Mateus,
Você vai perceber que a cada frase que Mateus diz sobre Jesus, ele chama as escrituras do Antigo Testamento e diz, para que se cumprissem as escrituras, conforme as escrituras. Você percebe o zelo profundo que os pregadores, evangelistas do Novo Testamento têm para com a palavra de Deus, o compromisso que eles têm com a Sagrada Escritura, mas lamentavelmente, em muitos púlpitos pretensamente pentecostais, você ouve de tudo, só não ouve a palavra de Deus. É muita visão, é muito eu estava orando e de madrugada Deus me revelou. Vem aqui à frente. Já tem igreja por aí, irmão, que não tem pregação mais, se é que algum dia já teve. É só revelador de CPF, RG, número de telefone, identidade, carteira de trabalho. Tem cultos aí que são cultos apenas para revelações. Venha. Porque o profeta, irmãos, olha, você entra 9h30 para 10 horas no Facebook ou no Instagram, é só o que tem. Live das revelações profundas. Tem deles que nem mostra a cara. Nem mostra a cara. É só a palma da mão aberta e o Pix lá na tela. Outro dia eu fiz um teste. Eu digo, vou parar para ouvir. Macaco velho não se engana, né? Mas eu digo, eu vou só para eu ter a certeza. Parei para ouvir. Você que quer participar da campanha do Salmo 23 comigo, mande uma mensagem agora nesse número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Eu mandei. O que é que eu tenho que fazer para participar da campanha do Salmo 23 com você? Você vai fazer um depósito de R$23 nessa conta. Vai mandar foto do comprovante. Nós vamos subir ao monte, vamos orar e jejuar por você durante 7 dias. Eu digo, mas pia, que malandro. Está vendo que esse cara não vai jejuar por mim 7 dias? Ele vai morrer de fome em cima do monte. Vamos orar e jejuar por você durante 7 dias. Portas de emprego serão abertas. Laços de macumba serão quebrados, porque esse pessoal fala mais em macumba e bruxaria, vodú, magia negra do que no evangelho. Eles são publicitários da macumba e não publicitários pregadores do evangelho. E o amor da sua vida que tiver ido embora, nós traremos de volta dentro de 7 dias. Eu digo, não é profeta, é macumbeiro. É bruxo, é feiticeiro. Mas esse era o da campanha do Salmo 23, pastor Gunnar. Eu creio que o senhor gostaria de conhecer o da campanha do Salmo 91. O pedágio é mais caro, é mais alto. Ô irmãos, nós cremos que Deus fala por profecia. Quem crê que Deus usa em profecia? Quem crê que Deus ainda usa com dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, quem crê? Mas tudo isso, com a palavra, pela palavra, sobre o crivo da palavra, submetido à palavra e dado de graça. Dado de graça. Não tem isso de deposite R$23 e eu vou orar por você. Oração comprada não é oração sincera. Não tem isso de deposite R$91 e nós vamos jejuar por você. Jejum pago, irmãos, isso é coisa de Satanás. O evangelho diz, dai de graça o que de graça recebeste. Se você depois quiser ofertar, é uma oferta voluntária, você dá se quiser, quanto quiser, sem valor estipulado. Não vá na onda desses muambeiros, feiticeiros, bruxos, que se passam por pregadores e profetas de Deus, reveladores de CPF, RG, identidade, número de telefone. Não creia neles, porque Deus não os enviou. Eles não têm compromisso com a palavra, eles não têm compromisso com a igreja, eles não têm compromisso com a doutrina. Homens e mulheres que são verdadeiros instrumentos de Deus e verdadeiros profetas do Senhor, eles sempre têm a Bíblia à altura da sua mão, e eles sempre têm o Evangelho de Cristo para anunciar, e eles estão comprometidos com o zelo doutrinário, com a santidade, a pureza, a justiça e a retidão do Senhor. Cuidado com esses que andam vendendo bênção, cura divina, profecia e revelação. Você não precisa deles, esses são mercenários, eles trabalham por preço, são matadores de aluguel. Os verdadeiros ministros do evangelho, eles estão nas escolas dominicais ensinando, eles estão nos seminários bíblicos doutrinando, eles estão nos púlpitos da igreja sobre a supervisão dos seus pastores, ministrando a palavra de Deus e fazendo como Jesus fez, como Pedro fez, como Paulo fez, como Estevão fez. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Se não tem Bíblia
eu não quero, mas se tem Bíblia eu paro para ouvir. Eu não quero ouvir quem não ouve a Deus, mas quem ouve a Deus terá também os meus ouvidos para ouvi-lo. Esta igreja, ela continuará crescendo, forte, endireitada, santa e pura, enquanto estiver em sintonia com a bendita palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos dê da sua graça. Que a palavra de Deus seja proeminente entre nós.